Olá, meu nome é Jacqueline Pacheco, eu sou ilustrador profissional. Eu trabalho muito com ilustrações digitais e, como tal, eu sempre estou procurando novas maneiras de usar os recursos dos aplicativos e também como poder conseguir novas formas para poder ganhar velocidade e ganhar produtividade nos meus trabalhos e nos meus projetos. E com isso, eu creio e tenho, na verdade, certeza, a Wacom, né, minha mesinha digital tablet, ela é essencial. Porque ela permite que eu tenha liberdade dos meus traços, dos meus trabalhos, eu consigo agilizar os meus projetos, porque o aplicativo no Photoshop simulam as ferramentas tradicionais de pintura e desenho, como, por exemplo, o lápis e o pincel. Mas eu não conseguiria utilizar 100% do recurso dessas ferramentas se eu não tivesse, por exemplo, a possibilidade de expressar nessas ferramentas o movimento da minha mão e também a pressão. Então, isso que torna importante o uso da tablet nesse caso. Veja, por exemplo, esse exemplo onde eu vou desenhar aqui uma imagem onde tem uma joaninha. Veja esse esboço, né? Foi feito exatamente similar a uma grafite. Na maioria dos meus trabalhos, eu sempre inicio fazendo um esboço. E o esboço ele precisa ser livre, né? O esboço ele não tem a necessidade de ser algo muito bem feito, delineado. Na verdade, o rabisco, chamado RAF, é só para você localizar o espaço, luz e sombra, no início da sua ilustração. E para isso você não pode estar preso, por exemplo, com o movimento do mouse, que é duro, ou seleção. Você tem que delinear isso de forma muito sutil e fácil. Voltando aqui para a ilustração, eu vou agora começar a desenvolver, ou seja, usar ferramentas e filtros do Photoshop para conseguir esse conceito. Na verdade, o final dessa ilustração ele vai ficar dessa forma. Veja só que ele tem uns brilhos, né? Tem realmente uma textura, vai ficar um ambiente bem bonito, bem natural. Então, para chegar a esse resultado, eu necessito antes ter esse esboço aqui que vocês estão vendo. Então eu fiz o esboço, como vocês viram lá, essa naturalidade. Eu vou usar ele como base para mim começar a criar os elementos da minha ilustração. Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é criar um fundo. Então eu vou abrir um novo layer aqui, e nesse layer que está acima do esboço, eu vou criar um gradiente. Esse gradiente, eu vou usar a forma radial, e ele tem que ser composto de 3 passagens. No caso que eu coloquei um verde com um tom mais claro e indo para o branco. Né? Você pode até colocar um outro tom se você achar legal. Dou OK, vou usar então essa opção, que é a opção radial, ok? Aí, na sequência, eu clico um ponto e arrasto do outro lado do documento. A intenção é que esse ponto mais claro, a origem seria da iluminação da cena que eu estou colocando. Até vou colocar um pouquinho mais para baixo. Então, com isso, eu consegui fazer tipo já o primeiro fundo da iluminação. Eu tenho também, através dos filtros, eu tenho no Photoshop um filtro chamado Camera Raw Filter, que é para usar para preparar uma foto, tratamento de uma imagem que você já pegou, captou da sua máquina, mas também ela tem uns efeitos que podem ser usados na ilustração. Por exemplo, eu tenho aqui a opção de efeitos, FX, onde eu tenho o item Amount. Então, quando eu começo a diminuir a porcentagem desse valor da multa, eu consigo criar aqui tipo uma moldura, ou seja, uma vinheta, né? Um pouco mais escura, então bem interessante, fica mais fácil do que eu tentar pintar isso aqui com brush e tudo mais. Bacana. Agora eu quero criar aqui também aquele efeito bucket, ou seja, aquelas luzes, bolinhas de luz que ficam desfocadas, né? Quando você usa a sua máquina, você foca um ponto, então o ponto de fundo, principalmente na natureza, aparece aquelas bolinhas desfocadas, chamada efeito bucket. Então eu vou preencher esse papel com, vou procurar um brush aqui duro, né? Eu vou diminuir esse brush, então eu já mudo aqui na minha mesinha no size, ok? E diminuo a proporção do meu brush, ok? Vou deixar um tamanho legal. E além de poder controlar o tamanho do meu pincel, que está aqui, ó, em um layer acima, né, um layer transparente, eu vou colocar o preenchimento branco aqui no meu foreground. Além de poder controlar o tamanho do pincel pela mesa, eu também posso configurar esse pincel no Photoshop. Então eu entro nas configurações de pincéis e aqui lá, eu posso aumentar, por exemplo, o espaçamento. Em shape dinâmico eu coloco então a opção Pen Pressure, porque é essa informação que vai conseguir acessar a pressão da mesa. E também Scatman, que faz aqui uma baguncinha, né, na distribuição das bolas, então vai ficar bem bacana na hora que eu passar o pincel. Ó lá. Veja que ao passar o pincel, ele
despeja sobre o arquivo várias repetições das bolinhas de forma aleatória. Então isso fica bem legal, porque está bem perto daquilo que eu estou querendo fazer sobre a imagem. Legal. Coloquei as bolinhas aqui. Essas primeiras pinceladas eu vou dar um desfoque. Então eu vou lá em Filter, coloco o filtro de desfoque Blue, Gaussian Blur. Eu vou dar um pequeno desfoque para ficar lá dessa forma, ok? Então pode ver lá que ele já ficou um elemento mais desfocado, ficou bem mais orgânico. Abro um novo layer e volto no meu pincel, né? Coloco mais umas bolinhas e dessa vez nessas bolinhas eu coloco tipo overlay. Olha lá, que ele vai captar também algumas cores do fundo e dou um desfoque um pouquinho menor nesse caso agora. Então vou lá no meu filtro Blur, Blur e uso o Gaussian Blur para dar um pequeno desfoquinho aqui nesse aqui também. Olha lá, beleza. Feito isso, ela pode ver que já tem esse efeito. Eu vou selecionar tanto o fundo que eu criei como os layers onde estão essas pinceladas e vou dar um Command E para poder achatar. Em seguida, eu posso aumentar um pouco o contraste, tanto no Levels como no Curve, para poder fazer com que a cor fique um pouquinho mais intensa. Então, ó, tá vendo agora já tem um efeito bem bacana, né, de fundo, aonde eu vou começar a projetar. Agora sim, agora eu coloco o esboço aqui em cima, né? E sobre esse esboço que eu estou usando, eu vou criar agora a folha, né? Então, o que eu vou fazer? No layer acima, eu pego uma seleção, vou colocar aqui uma seleção ferramenta. Nessa seleção, eu vou colocar um preenchimento, só que eu vou pegar duas cores, ou seja, eu vou pegar uma cor, o meu conta-gota do Photoshop, um tom mais escuro desse verde que está aqui nessa cena que eu criei, tipo no foreground ou no background, e vou também colocar tipo no meu background um outro tom. Então é importante que eu tenha os dois tons, um tom aqui mais claro e um tom mais escuro, né? Então vou colocar aqui, ó, esse tom com verde mais escuro. Então tanto faz no background, foreground, dois tons que você pode capturar aqui do próprio fundo que você fez. Agora você preenche ele com qualquer um dos tons. Então eu vou preencher aqui com esse verde mais escuro, aí eu venho nos filtros. Então no Photoshop a gente usa bastante filtro, como eu disse no início, eu uso bastante a possibilidade dos filtros para conseguir fazer e criar os efeitos dentro do Photoshop. Então para mim criar uma folha, a textura da folha, veja que legal. Eu entro aqui em Filter e tenho um item chamado Render, que é Fibers, que são fibras. Olha que bacana. Então ele já criou aqui uma alusão, né? Eu vou fazer um controle aqui para aparecer e ele vai fazer isso, olha lá, essas fibras. Bacana. Mas só que eu não consigo mudar essas fibras na horizontal, como eu estou querendo, porque esse elemento ele só funciona na forma vertical. Então, sem problema, você simplesmente você vira o elemento que você fez, no caso aqui, ó, eu vou colocar aqui em pé, e aplico o filtro novamente. Fibers. Ah, legal. Bom, agora eu posso mudar então a informação e eu vou usar agora o esboço para poder trabalhar, ou seja, eu vou colocar a textura sobre o desenho dessa folha que está a joaninha. Então eu vou diminuir aqui a opacidade, eu vou dar um Command T, e com o Command T ativado, eu uso a função Warp. Com o Warp eu consigo lá, distorcer esse elemento, lá, posicionando, seguindo o esboço que eu criei. Então eu preenchi toda a parte do esboço, dou um Enter, e quando eu coloco a opacidade, você tem a folhinha já dobrada. Né? Volta lá que ele dá uma característica bem interessante e tudo mais. Escondendo um pouco o esboço, eu tenho fundo, né? Você já vê que já tem um elemento bem colorido, já, ou seja, bem próximo do que eu estou querendo, orgânico, para colocar um pouco mais de, vamos dizer assim, mais veracidade, para ficar um pouco mais interessante. Eu costumo fazer o seguinte: selecionar uma das áreas aqui da folha e fazer uma cópia. Vou dar Command J. Então, com essa cópia que está aqui no layer acima, eu entro em Filter, Blur e dou um Motion Blur e vai dar um pequeno desfoque aqui, olha. Eu vou colocar ele aqui, né, tipo 0, né? Onde eu coloco, por exemplo, aqui o caso Overlay. Olha lá, então ele vai dar uma tonalidade um pouquinho mais clara, né, que fica mais fácil do que eu tentar usar a ferramentinha aqui, Dodge, o Burn. Então eu consigo um resultado mais rápido desse elemento, bacana. Então eu já tenho aqui essa folha pronta, né, achatei, e vou voltar novamente aqui para o meu esboço. Ok.
Agora, como fazer as partes da joaninha e os desenhos? Em vez de usar o pincel, começar a pintar com o pet, eu tenho aqui já o shape. E o shape é como se fosse um vetor do Illustrator. Então, veja só. Se eu pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o pet, que é a ferramenta e a caneta, mas eu coloco ela no modo shape, certo? Quando eu coloco no meio do shape, eu tenho aqui cor, stroke, preenchimento, e ele se comporta exatamente como se fosse um shape, um contorno, né? Feito dessa forma, olha que legal. Então eu posso estar desenhando todos os elementos, né, lá no meu bichinho, tal, e eu tenho a possibilidade de a todo momento, tipo, ou eliminar o contorno e colocar vários outros tipos de preenchimento. E isso também permite o seguinte, que eu possa distorcer isso através das alças, né, porque é como se fosse um vetor lá do Illustrator, por exemplo, então fica bem fácil. Depois que eu tenho todos os shapes, eu pego o Shift e seleciono todos os shapes que eu consigo visualizar, certo? Como está todo selecionado, simplesmente eu posso vir aqui, eu posso controlar. Olha, eu não quero contorno e quero um preenchimento. Olha lá, todos eles tiveram um preenchimento ao mesmo tempo. E nesse caso aqui, na verdade, eles vão ser o quê? Eu vou colocar ele como preto, né? Eu quero essa cor. Se eu der Command E para achatar tudo isso agora, eu vou ter um probleminha, né? Porque pode ser que ele não entenda alguma coisa como shape, ela sumiu alguns detalhes, então o certo é você apertar o botão esquerdo e rasterizar esse layer agora. Rasterizei, daí nesse momento eu posso dar Command E, ok, ela, eu tenho todos no mesmo grupo, né? Bacana. Mas ainda, se eu colocar agora um efeito, como é a mesma coisa, eu vou ter o quê? Um problema para poder controlar a luz e a proporção do filtro em todos eles. Então, antes de fazer isso, olha que bacana. Eu vou escolher, por exemplo, essa informação aqui, que está nesse layer, que é essa parte perto da cabeça aqui. Então, eu quero colocar aqui um volume nessa opção. Em vez de eu usar a ferramentinha Dodge, usar a ferramentinha Banner, eu simplesmente venho aqui em Style, abro o painel de Style, onde tem vários estilos pré-definidos. Se você não encontrar, caso esse estilo na sua biblioteca, você tem que abrir a opção Web Styles. Né? O Web Style é essa opção que eu estou usando, ok? Ah lá, ela tem uns botõezinhos, né, que muitas vezes as pessoas usam para fazer coisas de internet e tudo mais, mas pouco sabe que você pode usar também nas suas ilustrações. Eu uso bastante isso porque eu ganho tempo. Eu quero um volume legal aqui. Pronto, eu já coloquei um volume, né? Então, dizendo, então eu posso clicar um por um e colocar ele. Tá, eu quero um outro volume aqui também, aqui nesse outro, e coloco o volume. E quero também o mesmo volume aqui. Daí o que acontece? Como esse efeito é demasiadamente grande para essa proporção da perninha, você pode entrar em layers, na opção de layer style, e tem a opção de escalonamento, scale effects. Então aqui lá eu posso pegar então e diminuir a proporção do efeito. Lá, então eu consigo localizar melhor o brilho para cada uma delas. Né? A mesma coisa aqui, ela vou colocar aqui, então lá, layer style, scale effects, e começo então a diminuir a proporção. Legal aqui que eu posso também, nesse caso, eu vou desligar a opção Drop Shadow, Inner Shadow, aqui, a opção Drop Shadow, porque eu não vou utilizar. Né? Eu venho aqui e coloco a opção Layer Style, Scale Effects, vamos diminuir aqui a proporção. Ok, depois então que eu apliquei todo o efeito nos elementos que vocês estão vendo aqui, eu então vou selecionar todos os shapes que aqui estão nos layers, né, que estão aqui nas camadas, que vocês estão vendo, fechar aqui os styles. Você tem aqui todos os elementos, né? Eu vou selecionar com o Shift, selecionar todos os shapes. Né? Eu tenho até aqui embaixo, esses shapes aqui. Aí eu vou dar um como de... Opa, Command E, para que ele fique um único elemento. Não existe joaninha azul, então eu vou em Image, ajuste e satura a informação, para ela ficar preto e branco, certo? Só que o cinza ainda está muito clarinho, não é um preto, porque tem que ter um brilho, então eu posso aumentar esse ajuste lá em curvas. Então, eu vou aumentar as curvas e vou deixar ele um pouquinho mais escuro, ok? Mas só que ainda o efeito do brilho do bichinho é um pouquinho mais orgânico que isso, então eu posso aplicar alguns filtros, por exemplo. Eu posso vir no Filter Gallery, e tem um filtro aqui artístico que se chama Plastic Warp. Então ele vai começar a dar
um detalhe um pouquinho mais orgânico na coisa. Quando eu dou OK, eu volto ainda em Edit, Feed Filter Gallery e coloco, por exemplo, a opção Vivid Light, que ela vai dar um contraste ainda mais forte. Agora então tem um brilho um pouco mais legal, contraste. Para mim fazer as anteninhas é muito bacana. Eu posso pegar, por exemplo, aqui a ferramentinha Smudge. E com isso eu faço as anteninhas, simplesmente clicando e arrastando, ficam bem fininhas. Ok. Agora para fazer o corpinho aqui da joaninha é o seguinte, eu vou abrir um novo layer aqui acima, né, dessa camada que eu criei e tal, e vou novamente trabalhar com shape. Só que eu tenho aqui algumas formas já, né, simétricas. Eu tenho aqui, por exemplo, a elipse. A joaninha é vermelha, eu vou colocar já o vermelho que eu quero aqui na elipse. E como ela está como shape, né, eu vou colocar, na verdade, o preenchimento do shape vermelho e vou tirar o contorno. Então, quando eu abro esse shape, tipo assim, em forma de círculo aqui em cima, o que acontece? Eu vou abrir o shape e esse shape ele vai estar no formato de uma elipse. Então, usando o esboço, eu vou acertar a elipse em volta do objeto. Aí, legal. Agora, como que eu posso eliminar, tipo, essa parte que eu não quero? Então, dentro do shape, existe a opção também, aonde eu posso fazer divisões, eu posso fazer, acrescentar, combinar as formas ou subtrair as formas. Nesse caso, eu prefiro subtrair as formas, então essa é a necessidade que eu preciso fazer aqui. Então, para subtrair isso, o que eu faço? Primeiro eu desligo a informação, deixo selecionado o layer e mudo a ferramenta de Shape para a ferramenta Pen, mas ele continua na opção Shape, só que aqui ele está na opção Subtract, que ele vai subtrair. Então, quando eu entro nesse layer aqui e começo a trabalhar a forma que eu quero subtrair, ela como se fosse um laço, ela vai subtraindo a forma do objeto que eu não quero. Então, olha lá, estou fazendo a forma externa e venho aqui, olha lá, e ela vai subtrair na parte que eu não quero. Ok? Ela continua sendo um shape, mas eu continuei subtraindo, vou voltar 100%, então eu já tenho a forma da minha joaninha aqui. Isso possibilita o quê? Uma vez que ela é um shape, eu posso, a qualquer momento, corrigir áreas que eu errei. Por exemplo, aqui, eu quero trazer um pouquinho mais aqui, olha, trago para cá, eu quero corrigir essa parte, cobrir mais as perninhas. Então, a todo momento, eu posso fazer a edição dessa forma para que o meu desenho ele fique legal. Legal, uma vez que já tem a forma pronta, eu vou achatar. Então basta apertar o botão esquerdo da sua canetinha e rasterizar layers. Então agora ele virou que uma imagem, porque eu não preciso disso aqui mais como um shape. Legal. Para fazer as bolinhas do corpo dela, né? Então, eu vou aqui abrir mais uma nova camada. Vamos aqui abrir um novo layer. Aí eu posso usar a ferramentinha de seleção normal, né? E fazer as bolinhas. Eu posso desligar essa visualização para mim poder enxergar o esboço. E posso fazer com seleção as mesmas bolinhas que eu fiz lá no esboço, seguindo as formas, não precisa ser nada preciso para ficar bem natural a coisa lá. E essas bolinhas eu vou preencher de preto, então. Bacana. Então lá eu tenho as bolinhas e tenho aqui as formas pré-definidas. Para mim criar um brilho, né, nessas coisas, o que eu faço? Eu costumo criar um volume aqui, então para criar um volume eu uso o Layer Style. Eu posso entrar aqui primeiro e colocar, por exemplo, um Inner Shadow. Né? Então o Inner Shadow vai dar uma sombra interna. Então é melhor do que eu tentar usar o banner aqui também, porque lá eu consigo aumentar. Eu posso usar, por exemplo, o tom de vermelho mais escuro aqui, lá. Eu consigo então aumentar lá a proporção do volume que eu quero e dou OK. Aí novamente eu rasterizo isso aqui antes de layers. E eu vou, agora sim eu vou usar a ferramentinha Dodge. A ferramentinha Dodge, na verdade, eu vou colocar mais um efeito. Eu vou colocar aqui o Inner Glow com esse mesmo tom. O Inner Glow é parecido com o Drop Shadow, mas se você colocar, por exemplo, aqui como multiplicar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma vinheta dentro do coisa. Então ela vai deixar um pouquinho mais pesado a forma, né? Eu ia levar muito tempo para fazer isso com a ferramentinha de escurecer, com a ferramentinha, por exemplo, a ferramentinha Burner. Então agora, legal, eu rasterizo então essa opção, eu mudo então para a ferramentinha aqui de esclarecer e começo a passar. Eu mudo em meio tom para highlight. O highlight lá, eu consigo conseguir clarear algumas áreas. Então com isso eu estou criando tipo um voluminho, né? Nessa parte da joaninha. Então eu quero um pouquinho mais aqui, ó. Então eu consegui um pequeno volume aqui, lá que já deu um contraste bem bacana. Agora eu vou criar tipo um brilho, tipo uma luz especular aqui. Eu posso
apertar cômodo e clicar sobre a casquinha, né, a casquinha dela, ela pode ver que ativou uma seleção. No layer acima de todos eles, ó, eu vou abrir um novo layer, e com a ferramenta de seleção, eu posso clicar sobre a seleção e arrastar um pouco. Ok? Ela arrastei. Agora, simplesmente eu pego um brush, um pincel, coloco o branco, vou fazer com que o pincel ele fique bem grande. Ela nota que, de novo, estou usando a minha mesinha, colocando, ampliando. E o canto dela eu faço tipo um brilho. Ela tem que estar preenchido de branco, então opacidade 100%. Dá para o brush macio aqui. O brush macio, olha lá, então é como se fosse tipo um aerógrafo. Eu consigo colocar nesse ponto, diminuo um pouco a opacidade desse layer, ó. Então eu vou ter que vou acertar com a borracha aqui para tirar essa parte dura. Só para ter um controle maior aqui. Então, quer dizer, ela conseguir tipo, quase que um brilho especular em cima da casquinha dela, certo? Agora, para ficar mais bacana ainda, depois que eu tenho toda essa parte aqui, que eu faço? Eu achato todo mundo. Eu pego tanto o brilho como aquele que eu fiz, um Command E para que fique só. Então, para dar um contraste mais interessante, eu posso vir aqui ainda em Filter Gallery, né? E vou colocar aqui um outro filtro chamado Chrome. Como ele vai dar um brilho muito doido aí em cima do bichinho, você vai achar aqui, por exemplo, mais claro, não pode deixar muito marcado, somente esse brilho suave. Aí aqui em Edit, Feed Filter Gallery, você coloca Overlay e vem voltando devagar os brilhos, olha lá. Você pode ver que ele deu sobre a joaninha um brilho bem interessante, tá vendo lá? Simulando como se fosse a paisagem que a gente vai fazer aqui no fundo. Então, você já tem a joaninha aqui, né, em um certo ponto, ok? Então vamos colocar a joaninha um pouquinho mais para cá, né, essa folha aqui. Aí você pode criar ainda, por exemplo, a sombra da joaninha. Então, o que você vai fazer? Você vai ler abaixo, você vai apenas pegar a ferramenta de seleção e vai selecionar essa área aqui, é onde você quer que tenha uma sombra, né? Aqui e aqui, uma sombrinha aqui. E para fazer a sombra é muito simples. Agora você entrar no layer de ajuste e usa curvas, e as curvas você consegue o quê? Escurecer, tá vendo? Ela passa fazer dessa forma. Do lado das propriedades você tem também uma máscara onde tem feeder. Então com o feeder você consegue suavizar aqui as bordas, né? Então você consegue escurecer mais ela, e suavizar as bordas e localizar a sombra da forma que você quer aqui. Você já tem uma sombrinha, né, da joaninha sobre a sua folha. Legal. Agora está faltando aqui tipo uma vegetação, né? Uma vegetação passando por ela, tal, e tudo mais. Então no layer abaixo aqui das folhas eu vou abrir um novo layer e vou mudar o meu pincel agora para o pincel aqui do Photoshop, que é o pincel que já tem tipo como se fosse uma vegetaçãozinha, tipo uma relva, né? Que é feita por capinzinho e tudo mais. Então você pode controlar essa função. Eu vou deixar ela um pouquinho mais espacejada aqui. Enfim, você vai fazendo a variação dos pincéis e coloca na vegetação. Agora, como está desfocado, o fundo é legal você colocar, tipo assim, multiplicar, né? O Brand Layer multiplicar, e você dá uma embaçadinha também. Você vem no Filter, Blur e usa o Gaussian Blur. Né? Então você vai lá, fazer dessa forma, para você ter lá uma vegetação no fundo, vai ficar bem legal, então fica bem natural. Aí, em primeiro plano, você vem aqui e você coloca mais uma vegetação. Só que dessa vez aqui eu vou deixar preto e branco mesmo, né? Então eu vou colocar preto e branco e vou fazer uma vegetação nesse primeiro plano. Agora, nesses galhos, nessa relva, eu tenho que colocar a mesma cor aqui do fundo. Então, o bacana é o seguinte, que nessa joaninha ela tá com o mesmo tom, ou seja, do verde. Então, para ficar uma coisa mais real, veja que legal. Eu vou achatar todo esse esquema que eu fiz aqui anteriormente, né? Command E, então eu tenho aqui todo esse lance menos a joaninha. Eu quero que a joaninha ela pegue a mesma iluminação desse ambiente. Então no Photoshop tem um lance assim, eu entro no Mesh e tem um ajuste chamado Match Color. Então quando eu entro no Match Color, ele tem uma procura, ou seja, eu vou procurar o primeiro nome do arquivo, que se chama Joaninha. Ok.
Olha lá, pode ver que ele procurou o mesmo tom, né, do layer que estava abaixo, ou seja, o layer 8, onde tem essa parte verde. Agora eu posso aumentar o feeder, olha lá. E agora? Feeder, e aumento a intensidade e vou tirando. Note que quando eu faço isso aqui, olha, eu consigo jogar na joaninha a mesma temperatura do ambiente. Olha lá, eu coloquei um pouquinho mais, olha lá, aumenta a intensidade, olha lá, antes e depois, olha lá. Ele já pegou a mesma intensidade do fundo. Isso deixa a característica mais real. Nota, o verde é projetado no preto fica bem legal. E a mesma coisa eu faço nessa vegetação que está em primeiro plano. Lá eu venho aqui em meio de ajuste, uso a opção Match Color, search eu procuro o nome do arquivo, né? E depois aqui no layer eu procuro o layer onde tem a cor, ou seja, aqui está como curva azul. Então quando eu entro aqui em curva azul, lá ele vai jogar a cor sobre a vegetação, aonde eu mexo a intensidade e volto um pouquinho só. Né? E com isso, vocês veem aqui, olha, que eu concluí a ilustração, ok? Olha lá, e teve todo um uso especial da mesa Wapo, onde eu usei pressão, onde a partir do esboço eu consegui fazer todo esse projeto.